Olá, terceira série do ensino médio. Vamos pegar a apostila de literatura na página 50 para acompanharmos o assunto realismo-naturalismo. Sobre o realismo, ele é uma das mais importantes estéticas tanto para o Brasil quanto para a literatura em geral. Ele é uma estética de reação ao romantismo, e no Brasil ele se desenvolve entre mais ou menos 1881 e 1893, na mesma época do naturalismo. E o contexto é lá no meados do século XIX, na Europa, e aqui no Brasil, final do século XIX. Lá na Europa, o realismo se inicia com a obra Madame Bovary, na França, em 1857. E aqui no Brasil, o realismo se inicia com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso Machado de Assis. As características mais marcantes do realismo estão no contexto em que o homem está se voltando para as ideias mais materialistas, mais cientificistas, mais racionais. E é dessa época que surgem as ideias como o evolucionismo de Darwin, o positivismo de Auguste Comte, o determinismo de Taine, o próprio socialismo do Marx. São todas teorias e visões que apontam para um caminho mais racional do mundo e, portanto, o contrário à visão sentimental anterior dos românticos. Nesse clima aí surge o realismo. E no Brasil é a transição do Brasil Império para o Brasil República, onde o realismo chega aqui na década de 80, 1880, né? Mas também aqui nós temos o positivismo influenciando a nossa própria república. E esse contexto mundial também influencia a nossa realidade local. Então, como já falei, as características desse período são a objetividade, no sentido de que não posso ser subjetivo, eu tenho que ter uma visão pessoal das coisas. Eu tenho que ser objetivo, eu não posso expor a minha opinião pessoal, melhor dizendo. Tem que ser objetivo, direto. Ao racionalismo, que é o uso da razão ao invés da emoção dos românticos anteriormente. E diferentemente do romantismo, em que existia o casamento, a religião, a nação, no realismo é tudo diferente. No realismo prevalece o quê? O adultério, ao invés da religião, ao anticlerical, ou seja, contra a religião, a uma crítica social, a crítica à hipocrisia da sociedade burguesa da época. E o tema da exploração do homem pelo homem, as mazelas sociais exploradas na sociedade, e uma arte engajada de crítica, de tentativa de mudança realmente social e principalmente a arte. A arte, ela não vai ser superficial, ela vai tentar sondar a psicologia dos personagens, ao contrário dos românticos, na maioria das vezes, que apenas era suavemente, mostrava a mulher idealizada, né? Sobre o naturalismo, ele é uma escola literária irmã do realismo, como eu já falei. É uma espécie de extensão do realismo. Ela se desenvolve ao mesmo tempo, na mesma época, aqui no Brasil, na década de 1881 até mais ou menos 1893, como eu já falei. Mas apesar de terem características em comum, como a visão materialista, cientificista, a crítica da realidade, elas também têm diferenças, tá? No naturalismo é, na verdade, uma radicalização do realismo. O naturalismo é um realismo mais exagerado, no sentido de que vai focar o que há de pior na sociedade, os aspectos mais negativos da sociedade. Em comparação, o realismo faz uma foto geral da sociedade, pode-se dizer assim. Já o naturalismo, ele foca no que há de mais podre, de mais nojento na sociedade, de mais doentio. São os aspectos negativos, as chagas sociais, são preferencialmente abordados pelos autores naturalistas. O determinismo também é marcante. É uma teoria que diz que o homem é determinado por 3 forças, contra as quais ele não consegue reagir. São as forças do meio, da raça e do momento. É por isso que dizem por aí que o homem é produto do meio em que ele está inserido. O homem é produto do meio, ou seja, o homem, se ele está no meio de pessoas boas, para eles o homem se tornaria uma pessoa boa. No meio de procrastinação, o homem procrastinaria também. Essa é a teoria do meio. Sobre a teoria da raça, o homem é produto da raça, ou seja, a teoria que existem raças superiores e inferiores. O homem, ele é determinado pela raça nessa época para eles também. Determinado pelo momento. O homem para eles seria uma equação matemática, o fruto do meio, da raça e do momento. Já a abordagem do sexo, de maneira mais pervertida para a época, também existiu. É outra característica marcante. São as perversões sexuais, como pedofilia, incesto, homofobia, visto como realmente uma maneira animal.
O naturalista ele vê o homem como um animal, ele é zoomorfizado. O homem seria um animal intuitivo, comparado com cachorros, vacas, éguas, cavalos. O homem seria acuado, ou seja, o homem acuado mata para sobreviver. Essa era a visão sobre o homem da época. E outra característica marcante também foi o cientificismo, a importância da ciência. Os autores se portam como cientistas e colocam os personagens como cobaias. Seria a ideia de provar uma tese científica através do romance. Por isso que a observação tem que ser imparcial. A linguagem tem que ser detalhista, tem que ser objetiva. E no Brasil, o principal autor foi Luiz Azevedo, o mais importante naturalista. Ele foi o autor do primeiro romance naturalista em 1881, Mulato, o mesmo ano de Memórias Póstumas de Brás Cubas, lá no Realismo, de Machado de Assis. Então, o realismo e o naturalismo se iniciam no mesmo ano aqui no Brasil. A Luiz Azevedo também escreve Casa de Pensão e a obra-prima do naturalismo, O Cortiço, que seria aquele lugar em que mostrava as maiores mazelas da sociedade. Tem também Raul Pompeia, um autor um pouco naturalista, um pouco realista. E a sua obra marcante foi o Ateneu, abordando a homossexualidade, a opressão, o rigor na educação. Alguns outros autores também se destacaram como Adolfo Caminha, com Bom Crioulo, Domingos Olímpio e o romance Luzia Homem, Inglês de Souza, que escreveu O Missionário, e Júlio Ribeiro, que escreveu também A Carne. Eu peço que vocês façam as atividades das páginas 53 e 54 da apostila, tá? Sobre realismo e naturalismo, e enviem para mim pelo chat ou pelo e-mail. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.